Porque a gente via aqui num espaço micro da Alerj, que é tipo, de um lado, o deputado Márcio Pacheco, que é o defensor das criancinhas, mas que quer que elas fiquem internadas. Tinha essa galera mais conservadora, e de outro lado tinha uma galera mais mente aberta, da redução de danos, né? Então a polarização que a gente via e ainda vê no Brasil, ela é mundial também. Sim. E isso estava expresso na ONU. Os Estados Unidos, que antes era um grande proibicionista, deixou de ser. Né? Você vê que hoje tem estado nos Estados Unidos que cogumelo é legalizado, por exemplo. E agora é a Rússia, a China, essa galera que insiste na manutenção do sistema, assim. Então, eu via falas, na verdade, sim, estratégias, né? A minha tese sobre isso são 15 estratégias, não vou lembrar todas agora, 15 estratégias para fazer aprovar uma resolução da ONU. A sua tese de doutorado foi essa? Isso. Que serve para outros ambientes também. São 15 estratégias para mudar políticas, basicamente. Que legal, também quero. Me dá isso aí, que a gente isso aí é ouro. Isso aí é ouro, pô. Sim. Uma das estratégias é se fazer de besta, assim. Melhor. Número 1. Se faça de besta. Se faça de otária e aprenda a lidar com seu inimigo. Exatamente. Finja que você é amiga dele. Quando puder, dê uma banda. É o que nós mulheres fazemos muito no nosso cotidiano. Gente, vamos combinar que a gente já nasceu com essa estratégia. Gente, eu tava vendo uma série, a Mulher Hulk. Eu fico vendo essa série há bastante tempo, né? Aí tava o Hulk. Mulher Hulk. Gente. Aí tem o Hulk e tem a Mulher Hulk. Aí tava o Hulk ensinando pra Mulher Hulk como que ela deveria controlar a raiva dela pra ela não virar o Hulk. Imagino que ele seja tão controlado, ele nem fica verde. Aí ela não teve problema, o que ele demorou 5 anos pra fazer, ela não tinha problema nenhum. Porque ela assim, cara, eu já faço isso todo dia. Eu faço isso desde que eu nasci, meu filho. Porque senão vocês estavam me xingando de histérica. Se eu ficasse verde e saísse demolindo o mundo, não ia ter mais mundo. E assim, nem ia me chamar de heroína, e nem ia fazer um filme pra mim. Exatamente. Então, assim, muito dessas estratégias são coisas... 15 estratégias, depois você manda as 14 que faltam. Se fazer de besta é ótimo. Porque, assim, aí chegava a China, né, conservadora, e falava... eu não tô entendendo esse termo aqui, né? Mulher que usa droga. Esse foi um dos termos que tava com polêmica, que não queria deixar passar de jeito nenhum. Mulher que usa droga é um problema. Aí a China falava, eu não tô entendendo esse termo. Ela queria que tivesse drogada. Queria que tivesse usuário de droga. Por quê? Porque a China e qualquer pessoa, país, né, Estado-membro, diplomata, que seja, que tem uma visão conservadora, não é nem conservadora, né? É retrógrada mesmo. Vai achar que quem usa drogas é um criminoso, porque tá indo contra a lei. Então, ela deixa de ter direitos, ela deixa de ser uma pessoa. Então, você fala pessoa que usa droga, ou mulher que usa droga, pior ainda, que você ainda botou um gênero na pessoa. Sim. Então, isso foi um problema. Tá humanizando demais, né? Tá humanizando demais botou essa até coisa. Um gênero no negócio? Como assim? É uma mulher, vai que tem filho. Vai que... Eu até falei isso, né? Tipo, assim, de como as pessoas não entendem que, tipo, uma mulher que usa drogas, sei lá, antes de ter filho, ela também tem uma propensão a usar depois. O que a gente faz com essas mulheres? Como é que a gente cuida dessas mulheres? Sim. Se a gente não coloca, tipo, realmente o que é, né? Tipo, não é uma pessoa, é uma mulher, uma mãe que usa. Como é que a gente faz política pública pra essa mulher, né? Vamos perguntar pra nossa Como que doutora. a gente faz? Calma. Acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas nem nos nossos círculos, assim, eu acho. Sim. Porque a gente fica assim, acho que a maioria da audiência é a favor da legalização, por exemplo, né? Vamos legalizar, uso drogas, é legal, bacana, não. Mas aí quando a amiguinha ou teve uma bad, ou sei lá, tá se ferrando, tá tendo uso, pode ser prejudicial, a gente finge que não vê, ou a gente logo encareta, ou enfim, a gente não cuida, que foi essa palavra que você usou, né? Falta cuidado, assim, pra gente Falta cuidado pra gente lidar com isso no nosso pequeno círculo. Falta conteúdo ainda, pra gente cuidar, conteúdo pra lidar. A gente não sabe lidar, né? Com a consequência, né? Com a consequência disso. Uhum. É muito legal nas rodas intelectuais, a galera e tal, mas e quando dá ruim? A gente tá pronto pra cuidar disso? Tem até, eu tô estudando um documentário e tem uma fala que ela esqueci o nome dela, ai que droga. Mas ela fala assim, eu tô com depressão. E aí eu comecei a falar que eu tava com depressão e as pessoas não vieram me perguntar, tá aí, o que você tá fazendo? Elas falavam assim, então quer dizer que você não ama o seu filho?
Caramba. E ela falava, não, eu amo meu filho, eu só, tipo, não quero estar. Eu tô, tipo, com depressão. E a primeira coisa que vinha não era ninguém perguntar se ela tava bem, se ela precisava de ajuda. Não, tipo, então você não ama mais seu filho. Né? Então, assim, falta realmente muito cuidado. De saber o que fazer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Tipo, você quer que eu faça o quê, então? Uhum. E quem tá perto também adoece, assim, né? Você falou da depressão agora. É tudo... Enfim, a gente vive numa sociedade, existe um campo, né? As pessoas se afetam mesmo sem querer se afetar. Então, assim, se você convive com uma pessoa com depressão... Aliás, eu adoraria não me afetar. Quer dizer, eu sei que não, né? No fundo, porque não existe abrir uma porta pra só aquilo que a gente quer. A verdade é essa, né? Sim. Não se afetar também é terrível. Uhum. Então, mas é isso. Estamos hiperafetados por muitas coisas. E isso tá gerando um problema crônico de saúde mental da sociedade. É uma bola de neve. Gigante. Mas vamos voltar pra sua vida. Eu quero saber toda a sua história. Que é muito interessante. E seu trabalho é maravilhoso. E você tá ensinando a gente estratégias. que são muito úteis pra nós todos, como sociedade. E mulheres que queremos ocupar espaços pra realmente mudar o mundo. Né? Senão fica muito no blá, blá, blá. Então a gente precisa das 15. Volta. Você tava lá, aí você percebeu essa coisa dos países muito retrógrados que não usavam não aprovavam nem o uso da pessoa usuária de droga. Isso. E aí, assim, uma das manhas era se fazer de besta, né? Tipo, não tô entendendo o que essa palavra significa, né? Eu ficava, gente, é um erro de tradução. Não, preciso consultar, ligar lá pro meu país pra ver como é que é. Mas isso era uma outra artimanha, assim. Você, como tava o debate no campo da saúde, né? De falar de HIV, AIDS, de medicamentos, né? Que também são drogas pra pré e pós-exposição ao HIV… tinham termos muito técnicos, termos da saúde. Então, as pessoas também entendiam bolhufas. Aí você conseguia ganhar tempo para deixar aquilo descer por água abaixo, né? Para aquilo ser aprovado. Isso também deu certo. E aí, a grande sacada, eu acho, de todas as estratégias, pode ser resumidas em uma, tem a ver com essa coisa da técnica, né? Porque ninguém se diz contra a saúde. Nem o Bolsonaro vai falar que é contra a saúde. Apesar dele agir contra a saúde. Mas no discurso, ninguém é contra a saúde. Então, o principal argumento é você falar que é por causa da saúde. A convenção da ONU, que é tipo… Eles tratam, né, como se fosse uma bíblia, como se fosse o grande marco da ONU para drogas. Fala assim, né? Para proteger a saúde e o bem-estar da população, proíbe as drogas. Sim. Para proteger a saúde. Só que da mesma forma a gente usa para o contrário. Para proteger a saúde, a gente vai legalizar. Entendeu? Então, é um argumento que cola… que você consegue convencer muitas pessoas. Então, assim, o exemplo da maconha, né, que a gente está trazendo várias vezes. É um pouco sobre isso também. E aí a ONU usa como critério o uso médico e o uso científico. Aí vem o CFM, no Conselho Federal de Medicina, recentemente, e restringe ainda mais, só para alguns casos de epilepsia. Ficou de fora Alzheimer, ficou de fora Parkinson, ficou de fora depressão. Fibromialgia. Ficaram de fora outros tipos de epilepsia também. Mas nem estão respeitando nem o critério médico e científico. Mas aí existem outros usos também, né? Uso recreativo, uso religioso, né? Os rastafaris, por exemplo. Mas não é permitido aqui? Não. Não é permitido. Não. Existem usos tradicionais, né, que são negligenciados, né, como o uso da papoula, da coca, da própria maconha, da ayahuasca. Sim. Enfim, existem múltiplos usos e a gente só se quer restringir para o uso médico e científico. É muito complicado, assim, né, enfim. O que você atribui a essa restrição agora? Eu acho que seria inevitável a legalização. Ela vai acontecer. Porque o critério médico científico assegura esse argumento político, né? Essa segurança que a população precisa ter, né? Tem um fim médico, então pode ir lá, né? Tipo, a filha do Fogaça usa o medicamento, então legal, maneiro, vamos lá. Mas, assim, o que eu sempre gosto de puxar a orelha é que… Tá, mas a gente vai ficar defendendo só isso, assim? Não é muito pouco? Porque esse é o mesmo discurso que a indústria farmacêutica faz também. Que quem lucra com isso faz também. E aí, quem é que vai ter acesso? Búzios a Prefeitura Municipal de Búzios tem uma política pública já para isso, né? O SUS fornece canabidiol. Isso foi um município que fez. Que maravilhoso isso. Aí eu já, essa parte estrita assim, do direito, eu nem entendo tanto, mas tem
acho que 14 projetos de lei em assembleias legislativas do país todo, falando a mesma coisa, né? Defendendo a mesma coisa. Então, isso está acontecendo. Pequeno caso, né? Parece um pouco o exemplo dos Estados Unidos, com os estados fazendo isso. Mas aqui no Brasil, eu ainda não sei como que isso se esbarra judicialmente. Se é possível os estados fazerem isso. Mas Búzios está fazendo. Então, alguém lá está ocupando esse lugar com essas estratégias para fazer valer aquilo que a gente acredita. Mas a sua pergunta foi por que acha que o CFM fez? Eu acho que foi uma estratégia política para agradar os conservadores agora, talvez, no momento. Porque viram que estava ampliando muito, né? Tá vendo? Esse maconheiro aí, ganhando espaço. Vamos baixar a bolinha deles, literalmente. Vamos segurar. Que a gente tá cuidando da família. Não, imagino que seja uma estratégia. Eu acho que meu olho uma vez vai virar assim, nunca mais vai voltar. Porra! Mas e aí você, nesse momento, você tava voltada para políticas para tratar HIV. E aí você, de repente, voltou para pessoas em situações de rua? Como é que foi essa história aí? Primeiro foi situação de rua e crack. Primeiro foi? Primeiro foi isso. Que você passou lá e viu a galera sendo retirada. Isso. E nesse momento você já começou a trabalhar com isso, efetivamente? Eu trabalhava mais na academia, mesmo fazendo pesquisa. Sim. Não era trabalho de campo. Não era trabalho de campo. O campo foi a burocracia, né? Tem sido a burocracia. Que aí eu, como administradora pública e assessora parlamentar, tinha essa vantagem, digamos assim. E aí, depois, foi do estado do Rio para a ONU, para ver o problema um pouco mais com a lupa, o zoom, tirar um pouco o zoom, né? Mas aí era a política para HIV? Nesse caso específico era, mas eu olhei outras resoluções você olhou também. Outras. Isso. Tinha resolução para ampliar o acesso ao uso medicinal também, mas os argumentos e os posicionamentos dos países não variavam muito. É isso que falo. É porque como por serem questões de motivação ideológica, porque isso é ideológico, é sobre como a gente enxerga o mundo, sobre como a gente acha que as pessoas têm que viver. É ideologia. Eu não sei de onde que tiraram que ideologia é ruim, né? Isso passou a ser ruim. Isso é muito ideológico. Eu falei, gente, mas as pessoas não têm a própria opinião, não têm as próprias crenças. Tudo bem ser ideológico, né? Agora, o que não pode é você fazer uma política pública puramente baseada em ideologia, sem evidência científica nenhuma. É o contrário, você faz em evidência científica, você tem a sua ideologia. Aí você faz o arranjo lá, como é que vai dosar 80%, 20%, mas 100% neutro não dá. Tenta direito, garota.